Olá! Bom, todo mundo aqui já deve ter participado de um programa de fidelidade, né? A gente junta pontos, troca por um café de graça. Mas e se eu dissesse que os melhores programas do mundo não são sobre dar coisas de graça? Na verdade, eles são máquinas de lucro super bem ajustadas, projetadas para uma única coisa: moldar o nosso comportamento. Bora mergulhar nisso? Nessa nossa análise, a gente vai ver por que tantos programas parecem uma perda de tempo, qual é o verdadeiro objetivo por trás deles, que ferramentas eles usam para nos influenciar. Vamos dar uma olhada num estudo de caso incrível da Emirates e, por fim, como ter a mentalidade certa para construir um programa que, de fato, funcione. Vamos começar com um sentimento que, olha, deve ser familiar para muita gente. Aquele cartãozinho de fidelidade na carteira que nunca é usado, sabe? Ou aqueles pontos que simplesmente expiram antes da gente conseguir fazer qualquer coisa com eles. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Porque uma coisa que foi desenhada para manter a gente fiel a uma marca, muitas vezes causa o efeito contrário. Gera frustração ou, pior ainda, total indiferença. A resposta, olha, não está nos benefícios, está na estratégia. A grande maioria dos programas tropeça em alguns erros bem clássicos. Muitos são vistos só como uma tática de marketing de curto prazo e não um ativo estratégico. Outros focam demais no que eles estão dando, em vez de pensar em qual comportamento eles querem em troca. E aí, muitas vezes, ninguém é de fato o responsável pelos resultados financeiros. E o sucesso acaba sendo medido por métricas de vaidade, sabe? Tipo, ter milhões de membros que, na real, não geram lucro nenhum. Então, o ponto central é este: é preciso virar uma chave na mentalidade. Um programa de fidelidade não deveria ser um centro de custo, um lugar onde a empresa só gasta dinheiro para dar coisa de graça. Ele tem que ser uma máquina de lucro, um ativo que gera resultados financeiros que a gente pode medir. Isso nos leva para a grande sacada que separa os programas de sucesso dos que fracassam. O objetivo final não é recompensar a lealdade, mas sim criar essa lealdade, moldando ativamente o comportamento do consumidor. O conceito por trás disso tem nome, é a economia motivacional. A ideia não é dar um prêmio por algo que a pessoa já ia fazer de qualquer jeito, é usar um incentivo para motivar uma ação específica, lucrativa, que a empresa quer. Eles querem que os clientes comprem mais vezes, gastem um pouquinho mais a cada compra? É para isso que o incentivo serve. É como diz o especialista Mark Sage, o foco é na motivação, não na manipulação. É sobre criar um sistema onde os incentivos levam a comportamentos que são bons tanto para o cliente quanto para a empresa. Uma relação ganha-ganha. Ok, essa é a teoria. Mas como é que isso funciona na prática? Quais são as ferramentas, ou como os especialistas chamam, as alavancas que os programas usam para influenciar as nossas ações? Um bom programa identifica um problema de negócio e usa incentivos para resolver. Por exemplo, eles querem que as pessoas comprem mais vezes ou que aumentem o valor de cada compra, que concentrem mais dos seus gastos naquela marca ou que comprem direto pelo site para economizar com taxas de intermediários. Cada um desses é um comportamento que pode ser incentivado. E tudo isso acontece dentro de um ciclo. Começa com o ganho, ou seja, como os pontos são acumulados. Depois vem o resgate, que é o momento da verdade. Se for fácil, se for gostoso resgatar, o cliente vira fã. Isso leva ao status, aquele reconhecimento emocional que faz a gente se sentir especial. E por fim, entra a gamificação, usando pequenos desafios para construir grandes hábitos. Agora, vamos ver como tudo isso se encaixa no mundo real. E com um dos programas de fidelidade mais bem-sucedidos do planeta, o Emirates Skywards. O Skywards não nasceu assim, uma máquina de lucro. Ele evoluiu. Começou como um programa de milhas bem tradicional, se transformou numa empresa de estilo de vida, com vários parceiros, e agora está caminhando para ser um motor de receita totalmente personalizada. E os resultados são simplesmente impressionantes. Metade, 50% de toda a receita da Emirates Airline vem de membros do seu programa de fidelidade. Não é uma fatiazinha do bolo, é metade do bolo inteiro. E aqui está o porquê. Existe uma métrica-chave chamada prêmio de rendimento. Ela mostra que um membro Skywards paga, em média, 45% a mais por uma passagem do que um cliente comum. Eles não são só mais frequentes, são clientes muito mais valiosos. Mas calma que fica ainda melhor. Se esse mesmo membro também tiver um dos cartões de crédito parceiros da Emirates, esse prêmio de receita salta para incríveis 79%. Isso mostra o poder que é criar um ecossistema de fidelidade. Dá para ver o impacto dessa estratégia bem claramente. A diferença entre um membro padrão e um membro que está
totalmente engajado no ecossistema é gigante. A parceria com o cartão de crédito praticamente dobra o valor adicional que esse cliente gera. É a tal da economia motivacional em ação. Mas o segredo não está só nos números. A Emirates entende muito bem que a verdadeira fidelidade é emocional. Por isso, eles oferecem experiências que o dinheiro não compra. Camarotes exclusivos em grandes eventos de esporte e de cultura pelo mundo todo. É isso que transforma clientes em fãs de verdade. Tá, mas como é que tudo isso se aplica a qualquer negócio? A lição final está toda numa mudança de mentalidade. Para criar um programa que seja uma máquina de lucro, a abordagem tem que ser outra. É preciso projetar de trás para frente, começando lá pelos objetivos financeiros. Depois, cada benefício oferecido precisa se pagar com o comportamento que ele gera. E, finalmente, o programa tem que ser totalmente responsável pelos seus resultados, como qualquer outra área do negócio. E tudo isso se resume a este mantra, que é muito poderoso. Pense como um diretor financeiro, haja como um diretor de marketing. Isso significa o quê? Juntar o rigor financeiro e a responsabilidade de um CFO com a criatividade, a empatia e o foco no cliente de um CMO. É a combinação perfeita. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Da próxima vez que um cartão for escaneado ou pontos forem acumulados, vale a pena pensar: será que essa marca está construindo um relacionamento de valor ou está só distribuindo um brinde tático? A resposta pode dizer muito sobre a estratégia por trás da nossa experiência como consumidor.